Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é mais um vídeo aqui do meu canal. É uma honra estar aqui com você, agradeço muito e hoje nós vamos falar sobre Wicca, magia natural, bruxaria, é tudo a mesma coisa? Você sabe a diferença da Wicca para bruxaria natural, para magia, para os sistemas de magia? É tudo igual? Hoje a gente vai falar sobre esse tema, tá? Antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve caso você não seja nosso inscrito. É uma honra para mim estar diariamente aqui conversando com você sobre espiritualidade. Quando terminar esse vídeo, aproveita e faz uma maratona que eu tenho certeza que os vídeos desse canal vão poder te ajudar bastante. Mas vamos direto ao que interessa. Pessoal, é muito complicado você definir o que é bruxaria, porque bruxaria não é uma coisa homogênea. Bruxaria são saberes que se desenvolveram dentro de várias culturas entre povos muito distintos. Então, se eu pego, por exemplo, uma bruxa medieval e analiso ali a prática da bruxaria medieval, eu encontro muitos paralelos e pontos em comum, por exemplo, com aquilo que era praticado no Antigo Egito, com aquilo que era praticado pelos xamãs lá no extremo oriente da Ásia. Se eu, por exemplo, analiso o que era feito pelas tribos, nativas aqui da América, eu encontro pontos em comum. Então, bruxaria não é uma coisa única. Bruxaria é um conjunto de práticas, saberes e conhecimentos que surgiram em vários povos, épocas e culturas, muitas inclusive com nenhuma conexão humana, mas claro, a mesma conexão espiritual. Por exemplo, os dragões. Se você for analisar a figura do dragão, você encontra ele desde aqui das Américas, até chegando no Extremo Oriente. Povos numa época que não tinha internet como tem hoje em dia. Claro que para o mundo espiritual a conexão sempre existiu, mas no plano físico não. Então esses saberes e esses conhecimentos, eles são muito dispersos. Então várias práticas são consideradas bruxaria, mas não necessariamente sequer recebem esse nome, tá? Então, hoje em dia, o que nós temos é uma amálgama de todos esses saberes. Isso é fato. Um bruxo do século XXI, como eu e você, tudo que a gente trabalha uma grande coxa de retalhos com todos esses saberes que chegou pra gente. Agora, na Era de Aquário, então, isso é uma máxima, A Era de Aquário trouxe de volta para a humanidade vários saberes. Então, a gente tem que parar um pouco com esse elitismo espiritual de achar que o meu sistema é melhor que o seu. Mas a gente consegue, assim, analisar um pouco. A bruxaria natural, ela não é uma religião, ela é um estilo de vida. São almas antigas que muitas vezes viveram num desses povos, que praticavam a magia e a espiritualidade. Eram, por exemplo, sacerdotisas gregas, sacerdotes egípcios, eram xamãs das tribos nativas, eram, por exemplo, pessoas que tinham uma liderança comunitária, eram as bruxas medievais que viviam nas florestas, e que essas almas hoje reencarnadas mantêm a sua conexão ancestral. Então, a bruxaria natural, ela não é um sistema fechado, rígido. Cada bruxa natural que você vier a conhecer tem coisas em comum, como eu já falei, mas também tem coisas distintas. Talvez não tenha um dogma, um sistema religioso, uma forma de viver a vida. Geralmente, pessoas que cultuam a natureza, pessoas que honram os ciclos da natureza, que se conectam com as mudanças da lua, que trabalham com elementos da natureza, que cultuam os elementais, que são seres da natureza. Então essa bruxaria, isso é o que nós chamamos de bruxaria ou magia natural. Tá? É natural por quê? Porque se conecta com a natureza. Não é uma religião, é um estilo de vida. O Wicca é uma religião que trabalha a bruxaria. Tanto que muitas pessoas consideram a Wicca a bruxaria moderna, tá? Por quê? A Wicca é uma religião que vai surgir na Inglaterra, lá quase no final do século XX, ali na metade do século XX para frente, Tem grandes expoentes, Talvez o expoente maior foi Gerald Gardner, que tinha ali toda uma conexão com ordens iniciáticas, conheceu bruxas de tradição, que são bruxas de família, que eu já vou explicar. Então ele dogmatizou uma religião. Então dentro da Wicca você tem figuras como o Aso e a Asa, que é o alto sacerdote, a alta sacerdotisa.
Você tem toda uma estrutura, né, filosófica, espiritual, existe toda uma ritualística específica para os ritos, e é claro, a Wicca, por ser uma religião que trabalha a bruxaria, ela tem os seus dogmas, mas ela é muito aberta. Então você vai ter, por exemplo, uma vertente de Wicca, que a gente chama de Wicca eclética, que meio que trabalha com um pouco de tudo também, mas é uma religião. Então o Wicca é uma religião que trabalha a bruxaria, mas nem todo bruxo é wicano, tá? Um bruxo ele pode ser, por exemplo, um bandista, um bruxo ele pode ser só bruxo, um bruxo ele pode ser espiritualidade livre, um bruxo ele pode ser, né, participar de qualquer sistema religioso que ele deseja ou não participar de nenhum, porque a bruxaria é como se fosse um estilo de vida. E existem alguns termos, todos esses termos podem ser contestados ou pensados de alguma forma, né, distinta. Por exemplo, bruxaria familiar. Então, geralmente é uma família que tem uma... Isso é muito comum na Europa, tá? Aqui no Brasil é pouco comum. Lá nos Estados Unidos também é comum isso de acontecer. Por exemplo, porque muitas das famílias que foram perseguidas na Inquisição vieram para o Novo Mundo, né? Então muitas famílias de bruxas europeias vieram para os Estados Unidos. Então algumas famílias ainda podem ter essa questão, né? Que é aquela coisa, é o seguinte, os ancestrais praticavam a magia e eles iam ensinando isso para os seus descendentes. Isso é uma bruxaria familiar. Tá? Lá na Europa, que tem todos aqueles resquícios dos cultos pagãos e tal, então lá é mais comum de acontecer. No Brasil é muito raro. Claro que, por exemplo, talvez a sua avó foi bruxa, ensinou a sua mãe, que ensinou você. Isso é o que acontece, por exemplo, com os povos ciganos, né? Então, eles também praticam a chamada magia cigana e vão ensinando ali os seus filhos, especialmente as suas filhas, as práticas mágicas. Então, isso é bruxaria familiar. Quer dizer que se eu não sou filho de bruxa, Gilberto, eu não posso ser bruxa? Não, você pode ser bruxa, como eu expliquei. Você pode ser, inclusive, a primeira bruxa da sua linhagem e ensinar isso para os seus filhos. Tá? A sua alma pode ser de bruxa, mas existe esse sistema de bruxaria familiar, tá? Existe também alguns sistemas de magia. Então, por exemplo, a Goethe é um sistema de magia. Né? Existem ordens de magia, por exemplo, a antiga Golden Dawn, a Uchiyo, né? Que são ordens que trabalham a magia. Muito do que nós conhecemos hoje em dia de bruxaria, por exemplo, os rituais menor do pentagrama e várias técnicas esotéricas que se popularizaram foram desenvolvidas, né, ou apresentadas por essas ordens iniciáticas do passado. Antigamente, o conhecimento espiritual ele ficava restrito a determinados grupos. Agora expandiu tudo, né? Mas só para vocês entenderem que existem essas diferenças. E a bruxaria, por exemplo, ela vai abraçar muito bem a sua verdade. Cada bruxo pratica a bruxaria de acordo com a sua verdade particular. Então, por exemplo, se você é wicano, você vai praticar a magia ali com toda aquela vivência da Wicca. Se você é da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, você vai praticar a magia dentro daquela vivência. Se você não tem uma versão espiritual específica, você vai ter gostos. Você vai acabar aplicando esses gostos ou essas tendências na prática mágica, tá? Gilberto, e qual desses é mais bruxo ou menos bruxo? Isso não existe, tá? Você pode ser fodão na Wicca e pode ser um idiota na Quimbanda. Você pode ser, assim, fodão e não ter nenhuma religião e ser, sabe, um beato esotérico ali e não ter poder espiritual nenhum. Isso é muito sério, tá, gente? Não é porque você tá ali cheio de cristal à sua volta que você é um bruxão. Às vezes tem gente que tem um cristal em casa e é incrível, porque vive a magia de fato, a magia verdadeira, genuína. Então, assim, não dá pra gente sistematizar. Inclusive, uma das coisas que eu falo pra vocês, dentro da bruxaria não existe espaço para sistematização. Ah, é assim que funciona. Não existe regra. A lei máxima da bruxaria é a liberdade. Se você começa a ficar condicionando muito, você está quebrando a própria lógica. É fluxo, é movimento, é ação, é mudança. Nós cultuamos as fases da lua porque elas mudam, né? Magia é a capacidade de mudar as coisas. Então para de ficar dogmatizando. Antigamente tinha uma disputa besta. Eu fui iniciado numa tradição de 1000 anos. O outro foi auto-iniciado. Então ele não é bruxo. Não existe isso. Talvez ele seja até mais bruxo que você. Tem muita gente que o caminho mágico dela passa por ordens iniciáticas, ou passa por iniciadores,
ou simplesmente um conhecimento autônomo, onde o próprio bruxo foi lá e pelo esse despertar da alma que tem, do chamado que tem de outras vidas, vai lá e faz a sua magia e faz a sua prática. Então a gente tem que ter essa maturidade, tá? A gente tem que ter esse olhar mais amplo e mais panorâmico. Então só para vocês entenderem, o Wicca é uma religião, sistemas como Magia do Caos, sistema como Goetia, isso são escolas de magia ou sistemas de magia, como a gente chama também. O Voodoo é um sistema de magia prático. Então existem várias coisas, né, vários temas. Inclusive, se você quiser aprender sobre Voodoo, tem um curso que vocês podem estar adquirindo comigo. Na descrição desse vídeo tem o meu WhatsApp. E se você digitar Voodoo Gilberto Mello aqui no YouTube, vai aparecer algumas palestras e vídeos que eu falei sobre o tema, que é muito enriquecedor também, tá? Sobre o Wicca, nós temos um curso aqui também gratuito no canal. Depois vocês dão uma olhada na playlist, que tem um curso gratuito aqui com várias aulas ensinando vocês sobre magia Wicca, que eu acho que vai poder ampliar ainda mais a sua percepção, tá? Desses termos em específico. Mas só para vocês entenderem, bruxaria, magia é um processo natural que vem da alma, é um estilo de vida. E que você pode adequar esse estilo de vida, sim, a uma religião como a Wicca, Umbanda, Quimbanda, ou viver isso de uma forma sem a necessidade de se prender a essa ou aquela religião, tá bom? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desejo muita luz, muita paz, muito equilíbrio e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho!